Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 24, versos 34 ao 36, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Jesus estava passando próximo ao templo e os discípulos maravilhados disseram: Ó Mestre, que construções incríveis! E o Senhor ele declarou: em verdade vos digo, que isso que você vê, pedra sobre pedra, não ficará que não venha a ser derrubada. Então os discípulos questionaram acerca de quando isso aconteceria. Então o Senhor começa a declarar: quando houver guerras e rumores de guerras, enfermidades, pai se levantando contra filho, filho contra pai, o amor se esfriando. E ele começou a dar uma lista que você pode posteriormente examinar no Evangelho de Cristo segundo Mateus, que está narrado no capítulo 24. Após ele declarar todos aqueles sinais que antecederia a sua vinda, ele declara que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, o firmamento será abalado, e o sinal do Filho do Homem se verá nos céus. Como um relâmpago que corta o oriente ou o ocidente, assim será a vinda do Senhor. Vai ser num piscar, num abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido mesmo. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E esses acontecimentos ele encerra, após ele relatar todos os detalhes da sua vinda, ele declara que não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode até questionar, mas isso foi falado há mais de 2025 anos atrás. E uma geração se conta 100 anos. Uma geração se conta a partir de 10 décadas. E por que isso ainda não se cumpriu? É fato e é verdade que para aqueles que o ouviam, se cumpriu, e eu vou te explicar de uma maneira muito prática e simples. Na teologia, existe pelo menos 3 linhas de pensamento: o tribulacionista, o pós-tribulacionista e o milenista. Só que existe uma outra forma, na qual o Senhor também me trouxe, que seria aqueles que dormem no Senhor. Porque existe sim a grande tribulação, existe a vinda mundial do Senhor, que todo olho verá, toda língua confessará. Existe todos esses acontecimentos globais, sim. Porém, existe o arrebatamento individual. E como seria isso? Toda a pessoa que deitou no pó da terra, Jesus já voltou para ela. Porque a pessoa, quando ela falece, tudo aquilo que ela poderia fazer de bom ou de ruim foi sentenciado ali em sua morte. Ou seja, a morte não é o fim. A morte é o intervalo para uma eternidade. E o que vai definir a sua eternidade é o estilo de vida que você viveu aqui. E não é o estilo de vida que você julga ser politicamente correto. Tem que ser o estilo de vida politicamente correto à luz das Escrituras, não no seu modo de pensar. Porque eu tenho uma verdade, você tem uma verdade. E conflita a minha verdade e a sua, a verdade absoluta, que é a verdade bíblica. Se você não estiver alinhado com a verdade bíblica, sinto muito lhe dizer, ao tocar da trombeta, quando o Senhor vier, talvez a surpresa não vai ser muito agradável. Então, para que eu e você não venhamos ter uma má surpresa, que nós possamos estar alinhados com a palavra do Senhor. Eu posso marcar um encontro contigo e falhar. Você pode marcar um compromisso comigo e não ir. Só que céus e terras passarão, mas a palavra de Jesus permanecerá. Não se sabe nem o dia nem a hora, porque é uma data exclusiva reservada pelo Pai. Existem alguns estudiosos que até fazem um cálculo, só que é um cálculo em vão. É uma data que foi dada exclusivamente pelo Pai. O que cabe a nós é nos prepararmos para esse grande dia e esse grande encontro. Porque ao encerrar desse vídeo,
Nós não sabemos quantos de nós estaremos a respirar. Então, se nós deixarmos de respirar, Jesus já voltou para nós também. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!